Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez a esta nova edição do programa Sustentabilidade, trazendo novidades que você só encontra aqui. Programa sempre produzido direto do estúdio da ABC Repórter e você pode assistir também pela rede NGT em 150 cidades do Brasil, sabendo de coisas importantes que às vezes ficam escondidas nos rincões do Brasil. E uma das atividades mais lindas que ultimamente eu aprendi a respeitar é a Universidade do Pintor, que está formando pessoas para o mercado de trabalho. E para falarmos sobre isso, a Sandra Campos aqui está para dar uma aula daquilo que você pode fazer na sua empresa, nos seus negócios. Sandra, querida, obrigado por ter vindo, viu? Obrigada a você pelo convite, Roberto. Estou feliz de estar aqui com você. Legal. Fala um pouquinho como surgiu essa ideia, o que vocês estão fazendo, com a Tinta Futura está fazendo com essa sociedade que precisa se desenvolver no Brasil, né? A gente, na Futura, a gente acredita muito no papel que a empresa, que o empresário tem na sociedade para a gente fomentar coisas mais grandiosas, né? Não dá para a indústria não somar com um monte de coisa que a gente pode contribuir nesse país. E o nosso pedacinho de Brasil, que é o universo, o mercado da pintura imobiliária, tinha uma carência enorme, né, de crescimento por conta de um agente fundamental no nosso negócio, que é o pintor imobiliário, né? A pintura se transformou num pesadelo na vida das pessoas, porque pensar em pintor é pensar em sujeira, em bagunça na casa, e nós não nos conformávamos com isso, né? Como é que uma indústria que faz tintas, né, podia aceitar que o seu principal agente fosse visto dessa maneira? Que embeleza a vida das pessoas e ser visto assim. E tão mal visto e tão pouco valorizado, né? Pensar num pintor é pensar realmente numa coisa negativa. Era, até que a gente resolveu fazer o nosso pedacinho nessa história de transformação do mercado, inclusive, não só da Futura em si, mas do mercado, que é a gente capacitar de uma maneira muito gratuitamente, gratuitamente, pintores no Brasil todo. Hoje a gente tem a Universidade Futura do Pintor, que acontece em São Paulo. Nós temos uma sede local, mas que viaja o Brasil inteiro, levando formação para essas pessoas, para a gente transformar a pintura no que ela realmente é, né? Uma coisa que transforma a vida das pessoas, que deixa o astral mais legal, que torna a vida mais saudável. Então, é isso. E eu tive o prazer de passar uma manhã lá com você, vendo aquelas casas que são pintadas, né, dentro da Universidade do Pintor, mas eu percebi uma coisa que me chamou muita atenção, foi que vocês vão muito além da formação de, vou lixar a parede assim, vou pintar assado, né? Tem uma capacitação de montar orçamento, de enxergar o negócio com o respeito que o cliente merece e ser respeitado ao mesmo tempo pelo cliente. Fala um pouquinho dessa visão que extrapola a atividade do pintor e entra mesmo no cidadão em si. Isso é muito legal, porque a nossa proposta foi ter duas frentes de atuação, né, dentro desse mercado. Para formar mesmo profissionais, né? Tanta gente que precisa de uma profissão, então a gente tem a Escola do Pintor, que ela forma, ela ensina a pintar, né? Então é o beabá da pintura. Vou saber diluir uma tinta, vou saber amassar uma parede, vou saber dar a pressão certa no rolo. Isso a escola se propõe a fazer, formar um pintor. Mas a gente tem um processo para quem já sabe pintar, aí sim, para transformar esse cara numa pessoa que não só pinta, mas ela realmente oferece uma experiência de pintura muito legal para quem quer transformar os ambientes, né? Então, no nosso processo, que é a Academia do Pintor, nós primeiro falamos assim, antes... Que já é o plus, a academia já é o plus, né? Para quem já sabe pintar. Então, ele vai na Universidade do Pintor já sabendo pintar muito bem. Os nossos alunos na academia são pintores fantásticos, pintores com histórias assim na profissão de 10, 15, 20 anos, profissionais realmente muito experientes, mas que só sabem pintar.
né? Eles não sabem todo o universo de você fazer um bom negócio, de você oferecer uma experiência positiva. Um preço justo. Um preço justo, isso é um desastre. Porque eles também. chutam muito com temor de perder ou de perder dinheiro no negócio, eles chutam o preço lá em cima e aí é visto como, pô, esse cara tá afim de se aproveitar e tal. Quer dizer, tornar clara esta relação, né, quem Sandra? quer pintar não entende o trabalho da pintura. Então, a gente faz vários exercícios e forma. Como é que você explica para quem não pinta o que é a pintura? E aí a pessoa vê o valor que tem. Sim. Porque é um tratamento. Sim. Pintura, uma parede requer, né, ela tem uma patologia, o cara tem que cuidar dessa patologia, tem que tratar essa patologia antes de pôr a tinta. Então, quando ele explica isso para o cliente fala, nossa, mas esse trabalho vale, né? Ah, então não vale. É uma coisa de baixo valor, eu não consigo fazer isso, Sim. né? Então te entrega uma experiência muito positiva, né? O nosso pintor, ele gasta mais tempo empapelando uma casa do que pintando, porque imagina aquele transtorno do teu tapete ser respingado, do teu corrimão tá todo manchado. Do móvel da vovó que você está guardando 50 anos lá e tal. Aquele bibelozinho, Pelo né? amor de Deus. Então, assim, tudo isso a academia trata. E mais ainda, né, Roberto, o nosso papel também, quando a gente está com essa população toda, é também falar um pouquinho de valores morais, de ética na profissão, de respeito. Horário, tal. Tudo, pontualidade, de não mexer em uma vírgula sem conversar com o cliente. Então, assim, coisas que qualquer profissional hoje precisa, né? Sim. Muito mais Sim. do que simplesmente a técnica. Sim. A técnica hoje, você entra lá na internet, vou aprender a pintar, vai te dar todo o Tem beabá. 200 mil cursos. E se você for esforçado, você aprende lá na EAD. Agora, essa coisa que vai além, né? Essa coisa do relacionamento, coisa dos valores, aí é... E Sandra, e fala um pouquinho assim da repercussão das amizades desenvolvidas, do carinho desse pessoal que às vezes nunca tinha tido a oportunidade de ter um diploma, digamos assim, e de repente ele está sendo prestigiado e recebendo uma formação efetivamente. A gente chancela o pessoal que passa na universidade como um pintor de alto valor, né? No sentido de que ele é um profissional que vale muito, né? E isso transforma a vida dessa pessoa, porque ser pintor não é uma profissão muito valorizada. Assim, o filho não fala com orgulho, olha, meu pai é pintor, né? A esposa não... não daquele que passa lá na nossa universidade. Legal. Porque ele é um universitário, ele ganha realmente um diploma de quem frequentou, né, assiduamente, porque tem um pacto que ele não pode faltar nunca, não dá. São 28 dias de curso, né? 25 noites 25 noites de e curso. mais finais de semana que ele passa, né? E aí faltou, tá fora, porque pode ser aquele recado daquela aula que ele perdeu que muda tudo na carreira dele. Tem que ter compromisso e ponto final, né? Como tem que ter com o cliente, né? Não dá para chegar atrasado na casa do cliente, nem dá para faltar. Tem que ter com a esposa, com o marido, com o filho, com a escola, com tudo na vida, né? Isso aí. Sandra, antes de nós encerrarmos, uma outra coisa que me chamou a atenção também foi que as Tintas Futura prestigia de forma fantástica o último dia, né? Fornecendo material para pintura e todos se envolvem numa ação social gratuita. Fala um pouquinho desse encerramento do último dia, esse lado tão bacana de pintores que já passaram e se juntam à equipe de formandos. A gente explora muito a questão de que um pintor tem um talento. Né? É um presente divino ele ter esse talento de transformar mesmo o ambiente, né? E nós na Futura a gente conecta muito isso com, se você tem um talento, você precisa retribuir. Então essa retribuição é uma coisa que a gente leva muito a sério. E nós fazemos muito isso. Nós fazemos isso com formandos, com ex-formandos, da gente escolher entidades que não teriam condição nenhuma de fazer uma transformação, de repintura total, e a gente transforma esses ambientes
com os melhores profissionais do mercado. Não é com um principiante, não. É só com quem sabe pintar muito bem, porque aí é um presente, né? Um presente para quem teria muita chance. E é num dia só, né? Tem que ser uau! E tudo dá certo, Roberto. Tudo dá certo, porque não tem só, né, a questão técnica envolvida deles saberem pintar, mas tem uma energia da solidariedade, uma energia de você querer mesmo, né, transformar a vida daquelas pessoas. A gente leva muito a sério o nosso propósito lá na empresa de colorir vidas. Então, é colorir vidas mesmo. Colorir vidas mesmo. E para nós encerrarmos, qual é a repercussão isso dentro das tintas futuras, que afinal é uma indústria, uma empresa, né? E como que isso reverbera lá dentro uma ação tão bonita como essa? Todo mundo sai para trabalhar todas as manhãs para colorir vidas, não para fabricar tintas, né? A Futura, a gente fabricar tintas, tem um monte de gente que fabrica tão bem, nós fabricamos muito bem, nossa tinta é de primeira qualidade, mas a gente não acorda para fabricar tintas, né? Nossa equipe vai para o trabalho, porque hoje nós podemos colorir mais uma vida, seja de um pintor, seja de alguém que quer ser pintor, seja de alguém que precisa muito da pintura e que não teria essa oportunidade. Então, fazer isso, né, e sempre junto com um parceiro, a gente se conecta com parceiros lojistas sensacionais, que também abrem portas para a gente fazer esse trabalho, é um casamento, assim, perfeito, que faz a gente ter um significado no trabalho e na vida muito, muito grande. Bom, meus parabéns, a gente ficou muito lisonjeado com aquela visita, por sinal, o lanche estava muito bom, tá? É um carinho especial que a gente põe no lanche, viu? E o programa segue à sua disposição, quando esses eventos de acolher uma casa ou algum local, nos mande essa informação, nós colocaremos no site, vamos abrir espaço tantas vezes quanto for necessário para que a gente conte uma história de uma empresa que está fazendo a diferença na vida do cidadão, né? É isso acima aí. de tudo. E é uma delícia a gente estar se somando, né? A gente vai se conectando com pessoas como você, como seu programa, que querem transformar o mundo. Esse é o nosso papel. Então, estamos juntos, sim. Obrigado. Então, estamos juntos. Muito obrigado. E eu vou voltar lá para tomar aquele café, tá? Legal. Tá legal? Muito bom. Obrigado. Obrigada. O programa Sustentabilidade faz um brequezinho agora. Nós estávamos falando da questão da responsabilidade social através de uma empresa que insere de forma estruturada, metódica e correta a responsabilidade social, que é as Tintas Futura. Na volta do intervalo, mais para você sobre responsabilidade social. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo.
Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí. Vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, amigos. Retomamos com o programa Sustentabilidade, sempre direto aqui da ABC Repórter, falando para todo o Brasil através da rede NGT. E hoje estamos falando sobre responsabilidade social, as empresas que estão envolvidas em ações de repercussão na sociedade. E eu estou com o Alex Aliaga Pires, que dirige a NATSA, que dá um apoio para a Bompar, que é uma entidade que recolhe pessoas das ruas de São Paulo, e eles estão disponibilizando pessoas e psicólogos para avaliar o currículo desses profissionais, às vezes esquecidos pela sociedade. Alex, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço o convite, Roberto. É um prazer falar um pouquinho sobre o nosso trabalho para vocês aí. Legal. Bom, a NATSA, quantos anos existe? Vamos fazer 16 anos agora em março de existência. Anos. Exatamente. Atuando na área? Terceirização de serviço. Terceirização né? de Exatamente. serviço. Né? Exatamente. E hoje em dia avaliar um bom profissional é um desafio muito grande, né? Bastante, bastante porque a prestação de serviço, a terceirização de serviço, o nome mesmo já diz, né? Trabalhamos com pessoas, são mão de obras, né? E são essas pessoas que nós temos que buscar no mercado com qualidade, saber exatamente o que faz, para a gente poder inserir aí no grupo da própria empresa e apresentar de forma com uma qualidade legal, bacana para os nossos clientes, necessário, exatamente. Sim. E o que você tem visto de a maior dificuldade no perfil das pessoas, no campo comportamental? Quer dizer, como é que você enxerga essa dinâmica de uma juventude entrando no mercado de trabalho e apresentar pessoas para um cliente? Fala um pouquinho desse esforço que não deve ser pequeno. Maravilha. Nós temos um departamento de recursos humanos, Roberto, que eles realmente abraçam os candidatos ou as pessoas que têm a proatividade, que é um dos passos principais para que realmente consigamos inserir essas pessoas no ramo de trabalho. Né? A pessoa que ela é proativa, ela tem vontade de aprender, de trabalhar efetivamente, a gente consegue fazer um trabalho com essas pessoas, buscando elas, trazendo para dentro da empresa. Nós temos uma sala de treinamento adequada, que atende até 30, 40 pessoas aproximadamente, para ministrarmos alguns treinamentos, damos cursos para essas pessoas, para qualificarem ela de forma melhor. Imagina só, um auxiliar de limpeza é o primeiro degrau da esfera hoje que nós temos na área de trabalho no nosso país. Né? E para você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você não tem qualificação suficiente para fazer uma limpeza. Sim. É muito desagradável. Falar isso deve ser muito difícil. Então, sirvo para quê? Então? Exatamente, é o primeiro degrau. Então, nós buscamos esse lado social, buscamos a autoestima dessa pessoa, trazemos ela, realmente abraçamos com vontade para apresentar o que a empresa tem para que ela possa realmente ser inserida no mercado. Ou seja, o perfil do psicólogo envolvido, ou dos psicólogos envolvidos com isso, tem que ter também esse lado humano muito bem explorado e trabalhado, né? Para entender essa missão da empresa. Exatamente. Né? Exatamente. E você gentilmente abraçou a causa da Bompar, né? E está iniciando uma avaliação do currículo das pessoas que o meu amigo Gilberto Serralli, aqui na minha frente, treina e capacita, retirando das ruas de São Paulo. Como é que você está vendo esse desafio de enxergar pessoas no meio desse mundo tão mal visto, inclusive, pela sociedade? É muito difícil. É o que você falou, Roberto. É verdade que os psicólogos que trabalham com esse segmento, eles têm que ter um feeling realmente para saber qual o nível daquela pessoa, se ela realmente vai conseguir atender a demanda, a necessidade daquela profissão. Um auxiliar de limpeza, um porteiro, um controlador de acesso, etc. Então, esse trabalho que nós estamos conseguindo inserir dentro do grupo, com a Bompar, com
o pessoal de lá mesmo, dos assistentes sociais que estão trazendo essas informações, buscando alguns currículos, algumas indicações, esse trabalho em conjunto, nossa gestora de RH com o pessoal da Bompar vai facilitar bastante. É difícil, não é fácil, porque são pessoas que estão esquecidas no mercado, né? E estão também no limite de afundar de vez ou talvez recuperar, né? Exatamente. Isso cria uma dinâmica de preocupação de muito como grande. é que eu vou levar isso adiante, né? É uma dinâmica muito grande. Existem hoje em dia no Brasil, a gente percebe, né, em todas as empresas, estima-se, inclusive outro dia eu vi um estudo que 10% das pessoas estão envolvidas nas empresas com droga, álcool e outras coisas mais, né? Porque se não está envolvido direto, ou o filho está, ou a esposa está, ou o marido está. Ou seja, sempre tem alguém que está impactado por ser ele o usuário ou outros, né? Isto é o maior desafio, você acha, nos dias de hoje? Grande, porque poucas são as pessoas que aceitam esse profissional para ser reinserido, né, na sociedade. Sim. Mexe muito com a autoestima, como eu pontuei há minutos atrás. E essa preocupação é grande. Então, imagina só, eu conseguir qualificar um profissional que, infelizmente, está envolvido com droga ou com álcool para dentro de um condomínio, por exemplo. Sim. Eu estou entrando na residência de um cliente, né, de uma pessoa. Sim. E eu chegar e falar assim, olha, esse profissional hoje qualificado, ele já foi dependente químico. Ele já foi alcoólatra ou coisas desse tipo, é impactante, é difícil isso. Né? Então, 10% é realmente a média, tá, Roberto? Até porque tem, às vezes, aquele profissional que ele está impactado porque o filho está envolvido com isso. Né? Quer dizer, temos que elevar a moral dessa pessoa, porque ele mesmo não é usuário, é aquele profissional muito bem treinado que você coloca à disposição, mas a cabeça dele tem que estar sendo trabalhada para poder atuar de forma equilibrada, né? Como é que você está enxergando as questões do desafio da tecnologia, por exemplo, para a portaria, para as pessoas que hoje não têm formação, mas para trabalhar na portaria já precisa ter conhecimento de internet e tal. Como é que está sendo essa dinâmica vista por você e pelo mercado? Nós identificamos a necessidade de qualificá-los nessa questão de informatização. Hoje, os sistemas da maioria dos condomínios, eles são interligados em alguns equipamentos. Então, uma botoeira para que possa abrir um portão de pedestres ou de veículos, e não é simplesmente ele pegar e ir lá apertar. Ele tem que visualizar a câmera, identificar realmente se é o morador, saber se realmente ele está sozinho ou não. É uma dificuldade, porque os veículos hoje, por exemplo, têm um ISO-filme. Você não consegue ver quem está lá dentro. Então, tem todo um preparo para que ele realmente saiba o que vai fazer, o que ele pode acionar, onde ele pode apertar. E um conhecimento básico também do próprio software implantado em cada condomínio, né? Que não são único, não é único, são vários tipos de sistemas. Então a gente primeiro entende o que realmente o nosso cliente tem, trazemos isso e aplicamos. E existe também a dificuldade de aprendizado por parte de alguns, né? Isso é muito complicado para nós. Mas a gestora ela tem o feeling já há mais de 20 anos na área de psicologia, então ela consegue contornar, conduzir isso de forma muito positiva. A NATSA está em todo o Brasil. Estamos atuando no Grande São Paulo, no Estado de São Paulo, e a ideia realmente é ampliar aí para nível nacional. Nível nacional. E aí, o perfil das pessoas, das questões de segurança, é diferente de um estado para o outro, né? Sim. Isso também será um grande desafio. Sem dúvida será, sem dúvida será. Porque vai ter que entender aquilo que é perigo aqui ou ali, né? Exatamente. Em outros estados pode ser que isso não seja tão importante. Como é que você está enxergando o futuro da empresa? Quais são os planos para o próximo ano? Vamos lá. Nós já estamos desenvolvendo parte de tecnologia. Nós não podemos perder o foco principal, que é a mão de obra em si, né? O ser humano. Esse é o foco principal do nosso diretor, o senhor Marcelo, quando montou a NATSA há 16 anos atrás, ele já tinha isso em mente, né? Valorizar o ser humano. Mas se nós abraçarmos só o ser humano e não ampliarmos o nosso leque de atendimento, eu vou perder mercado.
Sim. Não é essa a ideia. Então, para o próximo ano, injetarmos alguns valores na questão de informática, informatização, essa questão agora de portaria virtual, uma série de coisas aí, está um impasse ainda, algumas discussões no mercado, mas a ideia nossa é continuarmos com o segmento de mão de obra terceirizada de pessoas, ampliarmos nessa questão de tecnologia e trazermos a parte de ensinamento, dos treinamentos, dos cursos que nós ministramos para esses profissionais, para que eles não fiquem engessados, no bom sentido da palavra, naquele segmento só de abrir e fechar portão. Sim. É essa a ideia que a gente tem que realmente tirar. Né? Alex, muito obrigado por ter vindo até aqui. Tá? A gente fica muito feliz em ver que você, acompanhando o programa Sustentabilidade, abraçou a causa do Bom Par, do amigo Giba, Gilberto Serralha, aqui presente, né? E que você consiga realizar na cidade de São Paulo e, quem sabe, no Brasil, né? Expandindo essa visão de acolher as pessoas, treiná-las e prepará-las para um Brasil melhor. Essa é a ideia. Suas despedidas, por favor. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, mais uma vez, agradecer. Eu trouxe uma lembrancinha para você aqui, tá? Obrigado. Uma pequena lembrança para que você possa fazer as suas anotações. Legal. Que o seu programa realmente é um programa de muito bom gosto, a sua preocupação em montar esse site da sustentabilidade, pensando realmente no meio ambiente, nas pessoas, na parte social da coisa, né? Que por vezes muitos empresários esquecem isso, né? Sim. Eu quero só o lado financeiro e esqueço o lado humano da coisa, né? Então, a ideia é justamente essa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estaremos à disposição para o que for necessário aí. E essa parceria eu tenho certeza que vai vingar. Tá. E no final do ano eu espero aqui você contar aquilo que progrediu dentro da Bom Par. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Estaremos à disposição, que agradeço. O programa Sustentabilidade encerra essa edição de hoje falando de empresas como a Universidade do Pintor e a NATSA, que cuida das pessoas, do cidadão, forma cidadãos acima de tudo para um Brasil melhor. Não perca na próxima semana a edição de mais um programa, sempre com um tema que você só encontra aqui, no programa Sustentabilidade. Até lá!